fosse vida com abundância. Porém, mais do que necessário, imprescindível e maravilhoso, já é a hora da poderosa palavra de Deus, a mensagem viva do Evangelho. E nesta manhã, mais uma vez, queremos agradecer ao Senhor pela vida e pela vinda do pastor e missionário Anderson Carias, que com palmas ao Senhor nos traz a mensagem nesta manhã, para a glória de Deus. Aleluias! Palmas ao Senhor Jesus. Deus te abençoe. Os irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Que manhã maravilhosa, manhã de alegria, de gratidão ao Senhor. Tome seu assento, por gentileza. Irmãos, é uma honra poder, mais um ano, tomar a minha primeira ceia aqui no estado do Rio de Janeiro, com essa igreja. É uma alegria muito grande. Agradecer ao nosso pastor Elisandro pelo convite mais uma vez. Ontem eu dizia que é o 4º ano que eu passo aqui com vocês, os 12 dias de clamor, e tem sido sempre, irmãos, um momento de muito refrigério, de comunhão para a glória do Senhor. Alegria rever o pastor Alessandro, Vinícius, Daniel, vários irmãos, amigos, pastor Samir, família. É uma honra muito grande poder desfrutar desse tempo com vocês. Meus irmãos, eu ontem compartilhei aqui, no período da noite, 2 vídeos. E nós estamos com um público hoje do campo, aqui de Campo Grande. Eu queria novamente passá-los, motivo de oração. Primeiro é um projeto que a maioria de vocês já conhece, o Eu Me Importo, que são as nossas cruzadas de evangelização e ação social, que nós temos realizado no estado de São Paulo. E o segundo projeto, Conexão Europa, é um projeto que nós vamos realizar, se Deus permitir, agora no mês de julho. Irmãos, o mês de julho é um mês muito especial, né? É forte. Eu até arrepiei na hora, pastor. Eu queria passar para vocês esses vídeos. Liz, se puder colocar o do Eu Me Importo, amém? Nothing can separate, even if I ran away. Your love never failed. I know I still make mistakes, but you have new mercy for me every day. Your love never failed. Singing, you stay. You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage,
comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Deus seja louvado, engrandecido. Nós tivemos um caso no ano passado, no retrasado em 2022, nós fizemos na cidade de Eldorado, no Vale do Ribeira, estado de São Paulo, e quando os jovens foram abordar nos lares, eles batiam em uma casa e ninguém saía, mas eles viam que tinha gente lá dentro. Aí eles leram uma pequena plaquinha assim, escrito, é uma família de surdos, por favor, puxe a cordinha. E eles puxaram a cordinha, era um monte de garrafa pendurada. E a família inteira saiu, só que ninguém sabia falar Libras, irmãos. E a gente correu caçar no meio dos voluntários quem sabia, e nós tínhamos 2 irmãs que sabiam falar Libras. E essa família inteira foi, participou do projeto, entregaram a vida para Jesus, e nós alcançamos eles. Esse ano nós colocamos todos aqueles que falavam a língua brasileira de sinais, Libras, identificamos com o colete e soltamos no meio da rua. Você viu eu fazendo esse sinal, eu te amo em Libras. E aí, irmãos, para o meu espanto, quando a gente começa a ver, o pessoal viu o sinal da Libras no colete e os surdos começaram a aparecer na cruzada para a glória do Senhor. Irmãos, Deus, Ele nos dá estratégias, Deus, Ele nos dá sabedoria, para que a gente possa comunicar o Evangelho. E uma das apresentações no culto, irmãos, foi uma dança em Libras para a comunidade surda da cidade de Capão Bonito. Esse último projeto, irmão, nós fomos em 757 voluntários, nós fomos em 5 estados, médicos, enfermeiros, psicólogos, odontólogos, um amplo trabalho social. Comentava ontem com o pastor Elisandro, quando jantávamos, doamos mais de 6.000 peças de roupas. Nós fizemos 480 procedimentos na área de saúde, irmãos, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Levamos ambulatórios médicos para lá, odontológico, tratamento. Foi assim, irmãos, um projeto muito abençoado. E se Deus permitir, em novembro, naquele feriado do dia 15, 16 e 17 de novembro, feriado prolongado de 3 dias, nós vamos realizar a 8ª edição do Eu Me Importo. E, se Deus permitir, com mais de 1.000 voluntários para a glória do Senhor Jesus Cristo. É um convite para você, de repente, possa estar com a gente lá. Nós tivemos os irmãos de Xerém, estiveram com a gente. Fiquei com uma dó deles, pastor, eles batendo direto até Capão Bonito. E é longe, irmãos. Serviram e no outro dia retornaram no domingo. Foi uma bênção, irmãos. Então eu agradeço muito a essa igreja. Todos os anos eu tenho vindo, esses últimos 4 anos, irmãos, compro material, abençoa financeiramente, ora por nós. E aqui é uma palavra de gratidão, irmãos. Eu compartilhava ontem aqui na igreja que quando Paulo diz que todos aqueles que faziam parte do seu ministério faziam parte da mesma graça, é exatamente isso. Quando você ora por alguém, irmãos, por um ministro ou por um ministério, quando você contribui financeiramente, você faz parte da mesma graça que está sobre a vida daquela pessoa. Amém? E essa é a minha palavra de profunda gratidão. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Também disse ontem, irmãos, que durante a nossa viagem para a Europa, agora em setembro do ano passado, nós fomos visitar a Itália, a França e a Espanha, e realizamos a primeira conferência internacional da Missão Desafio na Espanha. E quando eu estava em Paris, irmãos, estava visitando nossa igreja em Paris, o pastor Apolinário comentou comigo que ele tinha visto, tinha sido uma semana antes, o Eu Me Importo, e ele disse: Anderson, não tem jovens que se interessam pela evangelização da França ou pela Europa. O único interesse da juventude brasileira é vir à Europa para conhecer os pontos turísticos. E é importante que a gente conheça a história. Mas ore a Deus para que vocês possam fazer algo pela nossa juventude aqui na França. Irmãos, nasceu um projeto, um desejo no meu coração. Compartilhei com o pastor Rafael do Vale, que é o nosso pastor lá em Goiânia e fundador da igreja em Múrcia, na Espanha. Ele fundou a igreja com 25 anos em Múrcia. E também com o missionário Rene, que faz o projeto Expedição Missionária, que acontece em janeiro, agora em Santa Catarina. Do meu desejo de levar um grupo de jovens, de irmãos, para a França. Mas numa data muito especial, nos Jogos Olímpicos de Paris, que começa em julho, melhor mês do ano.
começa as Olimpíadas e, se Deus permitir, nós estaremos indo com um grupo na abertura dos Jogos Olímpicos. Irmãos, o mundo todo vai estar reunido em Paris e, se Deus permitir, estaremos indo para lá. Eu queria passar esse vídeo nisso, por gentileza. Jesus, por ti viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo meu louvor. De todo lugar, perdidos virão. Em uma só voz, livres vamos cantar. Levaste a cruz, morreste e vive estar. Meu Deus, meu tudo sempre te darei. Levaste Jesus do céu até nós. A todos livrou, sempre se ouvirá. Busquei a verdade e a ti eu encontrei. Meu Deus, meu tudo sempre te darei. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, oh, meu ser e todo meu louvor. Teu. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Se coloque em pé. Deus seja louvado. Se coloque em pé, irmãos. Ore por esse propósito. De repente você tem alguns dias aí no final de julho para estar conosco. Nós embarcamos dia 24, retornamos dia 31. Teremos lá um tempo também de comunhão com os nossos missionários, numa casa que nós vamos estar hospedados. Irmãos, para a gente poder sentir um pouco, irmãos, dessa realidade que é você estar em um outro continente, desfrutando da comunhão com os nossos missionários. Amém? Irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Juízes, no capítulo 3, no verso 31. Livro de Juízes, é o capítulo 3, e o versículo que nós vamos meditar hoje é o verso 31. Nós vamos ler outros dois versos, só para eu mostrar o contexto desse versículo. Livro de Juízes, capítulo 3, isso, verso 31. O título na sua Bíblia deve estar como o meu, está escrito Sangar. Verso 31 diz assim: Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma guilhada de bois. Ele também libertou Israel. Agora eu quero que você vá ao Cântico de Débora no capítulo 5, no versículo 6, por gentileza. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas, os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinha desistido, até que eu, Débora, me levantei, levantou-se uma mãe em Israel. Agora, novamente, o último verso que nós vamos ler aqui, está no capítulo 1, verso 33, por gentileza. Juízes 1, verso 33. Nem Naftali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate. Mas o povo de Naftali também vivia entre os cananeus que habitavam a terra, e aqueles que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós rendemos graça, Senhor, por essa manhã, uma manhã, Santo Deus, de ceia, ceia do Senhor. Pai, nós nos reunimos como igreja, Senhor, pelo menos uma vez ao mês para celebrar esse dia, Pai. Não como o mundo, Pai, que apenas celebra os dias felizes, o dia do nascimento, um período de férias junto, de risada. O Senhor pediu para que nós celebrássemos, Santo Deus, o dia em que seu Filho foi partido em nosso favor. O dia que mudou a história humana que estava lançada ao pecado. O dia, Santo Deus, em que o Senhor foi entregue à morte pelos nossos pecados, Senhor. Mas nós não olhamos, Santo Deus, como alguém sem desesperança que caminha sobre um cemitério e enxerga a lápide de alguém que partiu. Não, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha, Senhor.
Nós olhamos para o futuro com esperança, Senhor. Eu rendo graças ao Senhor por essa manhã, Pai. Fala conosco mais uma vez, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, meus irmãos. Meus irmãos, eu gostaria de meditar com vocês. Na verdade, essa palavra ela é fruto de um devocional que há alguns anos, eu lendo o livro de Juízes, esse texto saltou aos meus olhos. E de lá para cá, irmãos, há muitos anos essa palavra, esse devocional, ele tem sido uma fonte de ânimo para a minha vida. Particularmente, irmãos, porque talvez seja mal ou bem de pregador, nós temos um interesse particular por biografias. Eu, particularmente, tenho um interesse muito particular por biografias. Eu gosto de ler biografias. Lá na minha biblioteca, lá em casa, eu tenho uma área só de livros biográficos. E o meu interesse particular por biografia, irmão, surgiu quando eu ainda estava estudando na Jocum no ano de 2009. E uma professora minha da Jocum me disse o seguinte. Ela falou: Anderson, a vida do missionário é caminhar entre dois mundos. É caminhar entre um mundo de muitas pessoas e um caminhar solitário em meio a muitas pessoas. Aquilo, irmãos, ficou no meu coração. Essa missionária que era minha professora, uma das minhas professoras, ela era missionária entre os pigmeus da África. O outro missionário que deu aula para mim, ele era missionário no Afeganistão. E ele esteve durante a invasão americana ao Afeganistão, e ele testificou que um dos momentos mais difíceis para ele era a celebração da ceia. Ele pegava uma fécula de pão, ele pegava um cálice de vinho, e então ele caminhava 3 dias até as montanhas de Cabu, entrava numa caverna e sozinho celebrava a ceia do Senhor. Lia 1 Coríntios, a partir do verso 11, capítulo 11, verso 24 em diante, para si mesmo, e sozinho ele passava a noite lá chorando na presença de Deus. E quando voltava ao Brasil, as igrejas estavam massivamente lotadas para ouvi-lo. E ele disse: caminhar missionário é um caminhar entre dois mundos. Um caminhar em meio a muitas pessoas e caminhar sozinho entre muitas pessoas. Esse missionário me disse assim, ele falou: Anderson, o bálsamo para a minha vida são as biografias. Como Deus me encoraja. Irmãos, isso ficou marcado no meu coração. E de lá então, eu tive interesse por livros biográficos. E eu sempre comprando livros biográficos e lendo. E para mim, particularmente, irmãos, as biografias, elas são uma fonte de coragem, de encorajamento da parte de Deus. Você que é cristão, também deve passar por aquilo que eu passo. Há momentos, irmãos, que nós estamos numa efusão tão grande da vida, de alegria, contentamento, parece que o vento sopra e tudo vai dar certo, e tudo vai bem. Mas tem períodos da vida, irmãos, parece que o vento sopra contra. Parece, irmãos, que nós estamos caminhando, damos um passo para frente e 2 para trás. Tem dias que parece que o desânimo, irmãos, bate de forma eficaz contra a nossa vida. O mundo pode desistir, irmãos, nós não, nós perseveramos. Nós somos chamados à perseverança. A perseverança dos santos, inclusive, é doutrina do cristianismo. Então, um dos meios, irmãos, quando eu me encontro nesses momentos difíceis da vida, é me debruçar sobre biografias, é pegar livros e lê-los, e isso é uma fonte de ânimo para a minha vida. Quando nós olhamos, irmãos, a palavra de Deus, nós temos muitas biografias extraordinárias, outras menos. E eu sempre fico pensando, irmãos, sobre esses textos biográficos, ou sobre a biografia de homens que vieram antes de nós, homens que passaram por essa terra e deixaram um legado e uma história. Eu queria compartilhar com vocês nessa manhã, irmãos, sobre a vida de Sangar, mas eu queria falar, irmãos, na verdade, sobre o desafio de um homem que não foi preparado para os seus dias e que não tinha em suas mãos as ferramentas para os seus dias. Irmãos, um homem incapaz, com uma ferramenta imprópria, diante do desafio impossível. Quando eu olho, irmãos, os textos biográficos da Bíblia, e nós olhamos o primeiro texto biográfico da Bíblia, nós vemos Adão. Adão, irmãos, criado pelo Senhor,
fruto das mãos do próprio Deus, recebeu em suas narinas o sopro do Criador. Nós vemos que Deus olha para Adão, Adão muito sozinho, então Deus cria a mulher mais bela da terra, Eva. Ô, irmãos, se a gente que já não é tão bonito, consegue fazer uns filhos bonitos, imagine Deus fazer uma mulher linda como Eva. E a Bíblia diz que Deus cria, irmãos, da costela de Adão e Eva. E esse casal, irmãos, eles são colocados no jardim, no paraíso, irmãos, ali, sabe, no jardim criado pelo próprio Deus. E a Bíblia relata, irmãos, que na biografia de Adão há uma mancha muito grande. E a mancha na biografia de Adão é a queda, Gênesis capítulo 3. E nós caminhamos na descendência de Adão, Caim, mata Abel, uma biografia triste, irmãos. E quando nós começamos a ler o livro de Gênesis, você vai ver o capítulo 3, irmãos, é queda, capítulo 4, morte. Quando você chega no capítulo 5, é uma sequência de morte. E Adão viveu 930 anos e morreu. E o seu filho nasceu, viveu e morreu. E vai indo até o verso 21 do livro de Gênesis. Quando a Bíblia diz que aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. E depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos, gerou filhos e filhas, e viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. A grande história de morte, irmãos, é interrompida no livro de Gênesis pela vida de Enoque. E o texto diz que aos 65 anos de idade, quando ele gerou seu filho, Enoque começou a andar com Deus. Irmãos, eu não sei o que aconteceu quando essa criança nasceu. Mas o fato é que muitos homens só assumem responsabilidade depois que a paternidade chega. Parece que até a paternidade, ele não vive uma vida daquele jeito, mas quando bate a paternidade, ele muda. Parece que foi o caso de Enoque. A Bíblia diz que esse homem, aos 65 anos de idade, começou a andar com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus 300 anos. Se você olhar a cronologia dos dias, Enoque nasceu no ano 687 da criação e começou a andar com Deus aos 752 anos da criação. Significa dizer que andou 243 anos Adão e Enoque sobre a terra, pisando no mesmo solo. Eu creio na cronologia bíblica. Eu creio na literalidade de Gênesis. Irmãos, se aos 65 anos de idade esse homem começou a andar com Deus, significa dizer que Enoque andou com Deus 178 anos junto com Adão, na terra. E nós sabemos, irmãos, que não havia nesses dias o Natal que nós celebramos alguns dias atrás. Mas as famílias, elas viviam reunidas. É bem provável que Enoque e Adão pode ter se encontrado em algum momento. E eu fico imaginando, Marcos, a conversa de Adão com Enoque. Fico imaginando Adão olhando para Enoque e perguntando: Enoque, e aí? Como é que vai meu amigo lá? E eu fico imaginando a resposta de Enoque para Adão. Irmãos, isso não é teologia não, é a axologia do Carias, viu? Enoque diz assim: Adão, eu nunca entendi o que aconteceu naquele dia. Por que você vivendo no paraíso, no jardim das delícias, você pecou contra o Senhor? Porque, irmãos, o que é intrigante da história dessa biografia de Enoque, é que quando você vai no livro de Judas, há um extrato da pregação. Enoque era profeta nos seus dias. E a palavra de Enoque lá em Judas é que Deus viria para julgar todos os ímpios que impiamente pecaram contra o Senhor. A sociedade pré-diluviana, irmãos, era uma sociedade totalmente já corrompida. A ponto de Gênesis 6, Deus dizer que havia se arrependido de ter criado o homem. Agora, Adão não consegue caminhar com Deus no paraíso, um pouco mais de 100 anos talvez, e agora nós vemos Enoque no meio de uma geração completamente corrompida, caminhando com Deus mais de 170 anos. Porque caminhar com Deus, irmãos, não tem a ver com as circunstâncias que nos afetam. O mundo pode estar em decadência moral, ética, irmãos, mas nós permanecemos na presença do Senhor, não importa quanto esse mundo esteja corrompido. Uma decisão do homem. Certa vez eu li num livro, e irmãos, eu acho tão belo isso. O pastor contando a história para sua filhinha sobre Enoque, que andou com Deus. E a sua filhinha contando depois ao papai,
o que ela pensava dessa história. Ela disse: pai, certo dia, Deus e Enoque começaram a caminhar. E eles começaram a conversar. E a conversa era tão boa, papai, que passaram-se os anos, as décadas, e eles perdidos nessa conversa. Até que um dia que Enoque olhou e falou: Senhor, eu estou tão longe de casa, eu preciso voltar. E Deus disse: vamos para minha casa, Enoque, aqui você está mais perto da minha do que da sua. E ele não foi mais encontrado sobre a terra, irmãos. Irmãos, que biografia é essa? Um homem no meio de um mundo que seria condenado. Se você somar a cronologia bíblica, Matusalém morre no ano do dilúvio, seu filho. Nós não sabemos o que houve, mas ele morre no ano do dilúvio. Quando nós vamos a Gênesis capítulo 12, nós vemos Abraão, irmãos, o pai de todos aqueles que haveriam de receber essa fé. Um exemplo, irmãos, a ser seguido, que também tem suas manchas na sua biografia. Nós caminhamos, vemos Isaac, vemos Jacó, nós vemos Moisés, irmãos. Como não se encantar com a história de Moisés? Moisés, sobrevivente de uma chacina, foge das antecâmaras da morte, é colocado nas câmaras reais do palácio. 40 anos vivendo, irmãos, dos manjares do palácio. De lá Deus tira ele e joga na planície do deserto. E de lá Deus levanta o grande libertador da nação de Israel. Irmãos, como não se encantar com a história de Moisés? Como não se encantar com a história de Davi, irmãos? Davi é tão intrigante, tão apaixonante, porque a biografia de Davi é a verdadeira jornada do herói, que nós vemos tanto falar hoje nas redes sociais. O menor da casa, o mais franzino, o menos cotado, aquele que você não colocaria suas fichas. Quando chega o profeta, o pai mostra os maiores, os mais fortes, os que têm mais dons, talentos, capacidades, e até esquece do menor da casa. Aí o profeta diz: não, tem ainda um para vir. Quando ele vier, nós sentamos à mesa. E quando Davi chega, irmãos, não impressiona ninguém, mas Deus não precisa se impressionar com o homem. Deus conhece o coração do homem. Deus diz: consagra que é esse. O homem vê aquilo que os olhos enxergam, mas eu vejo o coração do homem. E aí Deus tira Davi das pastagens e o coloca no palácio. Irmãos, como a gente não vai se apaixonar no Novo Testamento pela história de Pedro? Homem bruto, irmãos. Quando a gente lê os evangelhos, o livro de Atos, você percebe que Pedro é lixa grossa. É gente que Deus coloca ao nosso lado para parar a gente. Gente de difícil gênio. Aquelas pessoas, irmãos, difícil de lidar. O próprio Pedro dá a demonstração disso. O Senhor vai ensinar um princípio, lavar os pés dos apóstolos. Pedro fala: não, meu pé o Senhor não vai lavar não, imagina. Que isso? Ah, Pedro, se eu não lavar, tu não tem parte comigo. Ah, então dá um banho inteiro já, Senhor. É aquele tipo de gente 880, né? Aí o Senhor fala: não, Pedro, deixa eu te ensinar um princípio. A caminhada cristã, a gente se suja. Só que aquele que suja os pés, pensa que está imundo. Então sou eu que coloco as toalhas da humildade, limpo o pé do meu irmão e falo: irmão, apesar de você pensar que está sujo, você só sujou os pés, está limpo, continua a caminhar, Pedro. Pedro, irmãos, ia negá-lo publicamente. E no coração dele ele pensava que estaria completamente imundo. E Jesus ensina um princípio a Pedro e a todos os apóstolos. Como não se apaixonar, irmãos, por apóstolo Paulo? Ontem meditávamos sobre os textos dele, de maior perseguidor da igreja, a maior perseguido por amor a Cristo Jesus. Um homem, irmãos, que pregou em toda a bacia do Mediterrâneo, um homem que Deus usou poderosamente, gloriosamente. Mas eu estou falando desses textos biográficos, irmãos, porque quando nós olhamos a biografia, e as biografias bíblicas, irmãos, tem algumas pessoas que parecem que estão na prateleira de cima, gente que Deus aponta o dedo e fala: é esse. Mas a vida cristã não é feita somente disso. E a Bíblia não é composta somente por esses homens. Há pessoas como eu e você, irmãos, que está escrevendo uma biografia diante de Deus e diante da igreja de Deus. E Deus nos chama, irmãos, para ser esse tipo de pessoa. Eu quero pensar com vocês, irmãos, a respeito de Sangar, esse homem que nós lemos aqui em Juízes capítulo 3, 31, Sangar, filho de Anate. Irmãos, os dias do livro de Juízes, o tempo dos Juízes,
Ele foi um tempo de transição da nação de Israel. O plano de Deus para a nação de Israel é que essa nação fosse uma teocracia. O Senhor falava, eles ouviam. O Senhor era o seu rei, o Senhor era o seu Deus e o seu governante. Mas o desejo da nação de Israel não era de ser uma teocracia, é que ela fosse uma monarquia. Então o período que divide a teocracia da monarquia é o tempo da anarquia. O livro de Juízes compreende talvez de 200 a 300, talvez 350 anos. E esse período, irmãos, foi um período de profundo abismo moral, ético e religioso da nação de Israel. O livro de Juízes, ele relata, irmãos, Deus trazendo a nação ao arrependimento, Deus tratando essa nação, irmãos, em queda moral, religiosa, apostasia. Deus restaura a nação, traz o arrependimento, e novamente queda, apostasia, restauração, queda, apostasia. O livro de Juízes, irmãos, ele relata sobre isso. Um dos textos que mais aparece é que cada um nesses dias fazia o que estava na mente, o que pensava. É um período, irmãos, que não havia um rei sobre toda a nação. Havia juízes, irmãos, nas regiões da nação de Israel. Eles já haviam tomado Canaã, eles já haviam tomado a terra prometida, mas eles não acabaram com os inimigos que estavam na terra. Os cananeus, os fariseus, os hititas, todos esses povos que estavam ao redor, eles ainda estavam lá no verso 5, capítulo 3. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os fariseus, os aveus e os jebuseus, esse monte de zeus aí. Eles estavam em meio desses 5 povos, eles não haviam conquistado e neutralizado todos os inimigos. E durante esse período do tempo dos juízes, o primeiro levante que a Bíblia vai relatar dos filisteus aconteceram exatamente nos dias de Sangar. Então, irmãos, o contexto aqui é de uma nação que toma propriedade da terra, que Deus separou para eles. Eles estão agora instalados, mas os inimigos ainda permanecem na fronteira contra esse povo. E agora, irmãos, os inimigos começam a atacar a nação de Israel. Eles começam a subjugar o povo. E é nesses dias, irmãos, de caos, de dificuldade da nação, em que em cada região Deus vai levantando um governador, Deus vai levantando um juiz para governar a nação. A Bíblia diz que o terceiro juiz que aparece é Sangar, vem depois de Eude, nos dias em que Débora também estava governando no centro da nação. E a Bíblia diz que nesses dias em que Sangar se levanta, o texto vai dizer que ele é filho de Anate. E Anate não é sua mãe, nós lemos no capítulo 1, no versículo 33. Anate é a região da onde ele vem. Esse homem, muito provavelmente, irmãos, ele não é um judeu, ele não é um israelita. Esse homem provavelmente é um urita. Ele não pertence à nação de Israel. Ele pertence aos povos que não foram conquistados. Esse homem não fazia parte da descendência de Adão, esse homem não, de Abraão. Ele não tinha a promessa do Senhor, mas ele estava habitando na terra. E esse homem, mesmo sendo estrangeiro, a Bíblia diz que ele se levanta em favor do povo de Deus e da nação de Israel. O texto diz que ele é filho de Anate, a região de onde ele vem, as periferias do reino. E a Bíblia diz que esse homem matou 600 filisteus com uma guilhada de bois. Qual é o contexto desses dias? Está no capítulo 5 que nós lemos. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas. Aqui é uma referência, meu irmão, ao perigo que estava tendo na nação. A criminalidade havia tomado conta da nação. O texto vai dizer que aqueles que seguiam em viagem, seguiam caminhos tortuosos. Ou seja, as estradas estavam desertas e os que nela estavam seguiam caminhos de criminalidade e maldade. O texto vai dizer no verso 7 que os camponeses de Israel já tinham desistido. Irmãos, não era apenas um tempo de caos moral, de insegurança. Eram dias de fome aplacando a cidade e a nação. Irmãos, nesse tempo de dificuldade, de miséria, de insegurança, não parece os dias que a gente está vivendo, né? A gente tem que levar um celular para nós e um para o bandido, para a gente ofertar. A gente tem que colocar película no vidro, porque se vê a gente lá dentro, acontece alguma coisa.
Se dependendo do horário do bairro, da rua que você passa, medo, insegurança. Perceba, irmãos, que os dias da nação de Israel é muito parecido com os dias de hoje, insegurança, irmãos, escassez, período de miséria. Nunca tivemos no mundo tanta gente passando fome, apesar de, irmão, de a safra no mundo, a safra de grão batendo recorde após recorde. Você percebe que os dias que Deus levanta esse homem é dias de insegurança, de medo, de pavor, de temor em toda a nação. O contexto aqui, irmãos, é que a nação de Israel, os camponeses, eles estavam plantando, eles estavam cegando, colhendo, e quando ele pegava nas suas carroças para levar os grãos, para comercializar nas cidades, então os filisteus se levantavam em assalto e tomavam tudo que eles tinham. Os seus bens estavam sendo espoliados, a sua lavoura estava sendo tomada, a sua família estava sendo subjugada à fome. A nação não tem um exército, não há espada, não há escudo, não tem quem os defenda desses males. Os que viviam, irmãos, nas periferias do reino, estava sendo atacado por esses 5 povos, mas o primeiro povo que vai se levantar são os cananeus e os filisteus. O texto vai dizer que o rei Jabim, ele subjuga as nações e ele subjuga a nação de Israel, impondo trabalhos esforçados aos judeus, aos israelitas dos seus dias. E é nesses dias de caos, irmãos, que o texto diz que um homem se levanta nos seus dias. O interessante é que esse homem não é hebreu, esse homem não faz parte da aliança, esse homem, irmãos, ele não é aquele tipo de gente que está na prateleira de cima. Esse homem não é Sansão, que com uma queixada de jumento mata 1000 homens. Ele não tem poder sobrenatural sobre ele. Ele não tem força extraordinária. Ele não é general de guerra. Ele não é soldado valente de batalha. Quem é Sangar? O texto vai dizer, irmãos, que ele tem apenas uma guilhada de boi. E essa guilhada de boi, irmãos, é uma ferramenta agrícola. Uma vara de madeira, uma pequena haste de ferro na ponta e uma pequena pá na outra ponta, que é utilizado para arar a terra. O boi empaca, você dá uma ferrada no boi, uma guilhada nele, ele anda. O arado é tomado de lama, você passa a pá e limpa. É o mesmo instrumento que aparece lá em Atos, quando Deus diz a Paulo: Saulo, Saulo, dura coisa é recalcitrares contra o meu aguilhão. Esse homem, irmãos, ele não está sendo preparado para os seus dias. Esse homem não está com as ferramentas próprias para os seus dias. Mas esse homem olha, irmãos, o caos da nação e diz: eu vou fazer algo para mudar a história da minha nação. O texto diz que ele, com apenas uma guilhada de boi, ele mata 600 filisteus. Os irmãos se lembram que Deus vai levantar Sansão para fustigar os filisteus. Mas o primeiro ataque desse povo contra os israelitas vem antes de Sansão, vem nos dias de Sangar. Irmãos, como esse homem fez isso? Como ele matou 600 filisteus? Eu fico pensando sobre isso. Evidentemente que ele não matou 600 filisteus de uma só vez. É muito provável, irmãos, que ele elaborou uma estratégia, e aqui eu vou para o campo da axiologia do Carias de novo. Irmãos, eu imagino que esse homem chegava da lavoura, preparava o jantar em casa, jantava às 6 da tarde, talvez 5 da tarde, se recolhia para a sua cabana ou para a sua casa. Por volta da meia-noite, talvez 2 da manhã, a fogueira já estava baixa, tinha só braseiro. Ele pegava aquele resto de brasa, pintava a cara, uma roupa preta, pegava uma pedra, afiava a guilhada de boi, e sozinho, na calada da noite, ele ia direto para o acampamento dos filisteus. O povo que estava fustigando a nação de Israel. Noite após noite, irmãos, a guilhada de boi atravessando cabeça, estômago, ombro, corpo, partes vitais. Noite após noite, ele trazendo terror e espanto ao acampamento dos filisteus. Imagine vocês, o que estava acontecendo no acampamento dos filisteus? O que o pagão faz? À noite o que ele faz? Ele bebe, cultua e se prostitui. Na madrugada, irmãos, esses homens estavam completamente embriagados. E o homem, que não era nem israelita,
mas que olhava para a nação de Israel e via o que estava sendo feito. Ele agora toma as dores do povo de Deus, ele agora elabora um plano, ele agora pega uma ferramenta imprópria, ele sendo um homem incapaz para os seus dias, elabora um plano e ele parte, irmãos, para um dos maiores desafios da sua vida. Espantar, afastar todos os inimigos da nação de Israel. E dia após dia ele faz isso, meu irmão. A ponto de o texto dizer que ele libertou uma nação inteira por causa do seu ato de coragem. Meus irmãos, a pergunta que eu quero fazer para você é: você se sente preparado para esses dias tão difíceis? Irmãos, eu não me sinto. Você sente que você tem as ferramentas para encarar esses dias? Encarar o ano de 2024? Irmãos, lá em São Paulo, eu e o Silas, nós lideramos a Jubrac São Paulo. Temos mais de 20 mil jovens. E cada congresso que eu vou, irmãos, cada mesa que eu sento, coisas novas aparecem. Eu falo, meu Deus do céu. Quando a gente está aprendendo sobre o assunto, já é velho esse assunto. Quando a gente está aprendendo sobre gênero, não, gênero é coisa do passado. Agora nós temos outra coisa. Eu não me sinto uma pessoa preparada para os meus dias. A questão é que não se trata disso. Ninguém, irmãos, que fez algum feito glorioso para o Senhor, parece ser um homem preparado para os seus dias. Parece que teve as suas ferramentas, as melhores ferramentas nas suas mãos. Muito pelo contrário, porque não depende de nós, depende da graça de Deus e o poder de Deus que está sobre nós. Talvez você olhe para você e você não se sinta como eu não me sinto, como um Paulo, muito menos como um Pedro, como um Sansão, como um Gideão. Talvez você, minha irmã, olhe para você e fale, mas eu não sou uma Débora. Não, eu não sou uma Ruth. Não, eu não sou esse tipo de gente. Talvez você olhe para você e sinta-se como eu me sinto. Quando eu olho para Sangar, um homem incapaz, que tem em suas mãos ferramentas impróprias, que olha para os seus dias e fala, Senhor, são desafiadores. A questão, irmãos, não é o contexto dos nossos dias, mas o que você vai fazer nos dias que Deus te deu sobre essa terra. Irmãos, olhe para suas mãos assim, ó, olhe para suas mãos, essas mãos lindas aí, ó. Algumas irmãs já esmaltadas, alguns é casca grossa a mão. Olha bem para suas mãos. Você está vendo essas mãos que Deus te deu? Agora, olha bem para mim, irmão. Deixa eu dizer algo para você. Eu posso afirmar para você, sem medo de errar, que qualquer um de nós que estamos nesse prédio, ou acompanhando pela internet, temos hoje mais ferramentas em nossas mãos do que Sangar tinha em seus dias. Irmãos, a maioria de nós temos carro. Se não temos carro, temos dinheiro para pagar um Uber. Se não temos, temos uma moto. Se não temos moto de saúde para caminhar. A maioria de nós, irmãos, temos casa. Se não casa própria, dinheiro para pagar o aluguel. A maioria de nós, irmãos, se não temos uma faculdade, estamos trabalhando, estamos cursando. Fizemos cursos de qualificação. A maioria de nós, irmãos, como ministros da palavra de Deus, temos hoje acesso a seminário, acesso a dicionário, acesso a comentário, acesso à palavra em nossa língua. Todos nós, irmãos, temos mais ferramentas do que Sangar tinha em seus dias. A questão, irmãos, é o que você está fazendo com os dons e talentos que Deus colocou sobre suas mãos. E o que você vai fazer no ano de 2024 com aquilo que Deus colocou em suas mãos. Era o ano de 2012, irmãos. Eu havia vindo do Amazonas com o evangelista Edson Teixeira. Nós ficamos 21 dias navegando no Amazonas. Isso foi no mês de março de 2012. Eu me encontrei com ele lá em Piracicaba. Ele foi pregar numa igreja lá. Eu fui acompanhá-lo. E no mês de novembro daquele ano, nós fizemos uma cruzada de evangelização. Ele realizou uma cruzada de evangelização lá no Vale do Ribeira, onde eu levei, ano retrasado, 600 jovens para lá. Eu era, irmãos, voluntário nos projetos da nossa obra. Eu comecei indo na tenda, dormindo na tenda para que os missionários descansassem, carregando cesta básica. E eu me lembro, irmãos, que naquele projeto,
ele estava arrecadando recursos para levar para o Haiti. E nós estávamos enviando uma missionária para a nação do Haiti. Conversei com essa missionária, e eu tinha visto alguns anos atrás o vídeo das bolachas das crianças amassado no barro e comendo aquelas bolachas. Irmãos, aquele vídeo mexeu comigo a ponto de eu perder noites e noites de sono. E eu dobrava meu joelho e falava: Senhor, o que eu posso fazer pelas crianças da nação do Haiti? Elas estão amassando barro, colocando no forno, em formato de bolacha, para comer, porque não tem o que comer lá. Contexto de miséria. Terremoto no Haiti, irmãos, um país que era um dos países mais pobres da América Latina, se torna o mais pobre do mundo. Insegurança, medo, pavor, morte, 500 mil de órfãos na nação. Irmãos, eu não tinha muita coisa para fazer. Eu baixei um programa no computador para aprender a criar imagens, fazer cartazes. Peguei o tutorial e comecei a ler, irmãos, e ler dias, semanas aquele tutorial para aprender a mexer com aquilo. E eu fiz uma arte da ida dessa missionária que já estava no Haiti, dos orfanatos que nós estávamos implantando no Haiti. E eu coloquei a conta da Missão Desafio nesse cartaz que eu fiz e publiquei nas redes sociais. Para minha surpresa, no outro dia, 50 compartilhamentos, no outro dia, 200, no outro 500, no outro 1.500, 3.000 compartilhamentos, 5.000, e isso foi crescendo. Comecei a receber uns e-mails, Convenção Batista, colocando esse cartaz, Junta de Missões, colocando esse cartaz, colocando a conta da Missão Desafio, e a missão um dia me liga e fala: olha, nós estamos recebendo um monte de oferta aqui para o projeto do Haiti, e nós queremos saber quem é que fez essa arte. Foi você que fez? Eu falei: foi. Eu vi o vídeo das crianças do Haiti comendo bolacha de terra. E eu estou há um mês pensando o que eu posso fazer. E eu criei essa arte e publiquei nas minhas redes. Só que isso foi sendo repostado. E muita gente começou a pegar a conta da Missão Desafio e depositar lá. Irmãos, a missão me liga, fala: nós queríamos te conhecer melhor, Anderson. E eu fui lá. Cheguei lá. Na época o pastor Fernando Martins falou: Caria, você não quer fazer isso de forma oficial para a gente? Criar algum tipo de material para as redes sociais? Eu já estava fazendo, irmãos, um cartaz. Eu pegava do meu dinheiro, meu salário, comprava uma pilha de CD, fazia um vídeo, imprimia uma carta e mandava para as igrejas. A MD nem sabia disso. Era os primórdios do anuário de oração. Comecei a criar ali, fazer do meu jeito, entrava em contato, o missionário dava uma carta, eu fazia os vídeos, mandava foto, pegava os endereços das igrejas, eu ia no correio, falava: manda para todo mundo. Os pastores recebiam, não sabiam nem de onde estava recebendo. E aquilo foi fomentando. Irmãos, eu jamais imaginei que 11, 12 anos depois, eu estaria na diretoria da Missão Desafio, e aquilo que começou de forma tão pequena, hoje posso contribuir de forma muito mais generosa para as nações. Sabe o que se trata, irmãos? Se trata não de a gente olhar os nossos talentos, somá-los e falar: eu tenho muitos talentos para servir a Deus. Não. Se trata de você pegar os seus poucos talentos e colocar na mão de um Deus que pode multiplicar. Eu me lembro que no ano de 2014, pastor, nós recebemos o Edson lá em Piracicaba. E nós, irmãos, a minha igreja é uma igreja muito pequena. Muito pequena. No tempo auge, antes da pandemia, nós tínhamos lá 70 membros, 80 membros. E nós, numa conferência de missões, colocamos o Haiti como desafio, uma nação que eu tenho uma paixão, um amor por ela, e naquela conferência nós levantamos 25 mil reais de oferta para a nação do Haiti. Uma pequena semente, uma pequena ferramenta, algo começou, irmãos, como um homem que apenas tem um aguilhão de bois nas mãos. Aquilo foi crescendo, e hoje, irmãos, tenho a alegria de mandar recursos para as nações da terra, através da Missão Desafio, através do ministério, pelas igrejas que eu passo, tenho enviado não apenas para o Haiti, mas hoje nós, como escritório regional lá em Americana, que eu lidero, nós abençoamos mais de 20 projetos missionários em mais de 20 países. A questão é, irmãos, de nós olharmos para aquilo que Deus deu para nós, talentos, ferramentas, e colocar à disposição de Deus. Talvez você se olhe como Sangar. Talvez você olhe para você e fale: mas eu não sou capacitado. Eu não tenho essas ferramentas.
Eu não estou preparado para os meus dias. Mas, irmãos, pegue aquilo que Deus te deu, ainda que seja muito pequeno, irmãos. Assim como um homem que enfrenta um exército com apenas uma vara de madeira, irmãos, com uma pequena haste, mas ele colocou diante do Deus Todo-Poderoso, a favor do povo de Deus. Talentos, dons, nós temos uma geração de jovens, irmãos, extremamente talentosos. Uma geração de jovens que tem acesso à prosperidade, irmãos, que os nossos pais jamais tiveram acesso. Jovens que têm acesso, irmãos, a conhecer o mundo antes dos seus 30 anos de idade. Jovens, irmãos, que têm acesso a estudo, faculdade. Jovem, escute o que eu estou dizendo para você, você que está aqui. Dizia ontem, pastor Elisandro, a minha maior alegria, irmãos, é dizer que desde que eu me converti, eu tenho doado as minhas férias e o meu tempo para a obra do Senhor. E a minha maior tristeza é ter me convertido aos 20 anos de idade, porque o meu desejo do meu coração era nunca ter saído da presença de Deus e ter doado toda a minha infância e juventude e adolescência no Senhor. Pegue aquilo que Deus te deu. Pegue o seu tempo, a sua família, a sua casa, seus filhos. Consagre suas redes sociais ao Senhor. Não fica postando coisas que não têm interesse no reino. Pegue o que Deus te deu, consagre e use para a glória do Senhor Jesus Cristo. O que me impressiona, irmãos, é que quando você lê todo o livro de Juízes, e tem homens e mulheres, irmãos, que são sempre lembrados, dos 12, 6 pelo menos são sempre lembrados, desses, você tem figuras como Débora, você tem figuras como Sansão, como Gideão, irmãos, que há capítulos inteiros para falar da biografia desses homens. Mas o nosso Deus, irmãos, não permitiu que a história de Sangar fosse perdido nos dias, mesmo sendo ele um homem como eu e você, um homem simples, irmãos, um homem que não foi preparado para os seus dias, um homem que não tinha as ferramentas próprias nas suas mãos, um homem, irmãos, que não era um chefe de exército, não era um general. Esse homem, irmãos, que a gente olha e não sabe de onde veio, pouco se sabe dele, a menor biografia da Bíblia, porque há um versículo falando sobre ele, mesmo assim, o nosso Deus não permitiu que a história dele caísse no esquecimento, muito pelo contrário, foi registrado para ser uma fonte de ânimo e de coragem para a sua vida e para a minha vida. O desejo do meu coração é que nesse ano de 2024, você coloque os seus talentos, irmãos, para servir ao Senhor. Talvez você não saiba muito bem no que você pode servir. Os voluntários que vão para o Me Importa, a maioria chega para mim e fala assim: pastor Samir, Carias, eu não sei no que eu posso servir. Eu falei, então você é a pessoa chamada para ir. Porque quando me chamaram, eu falei, olha, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei orar, eu não sei tocar, eu não sei fazer nada. Eu me lembro como se fosse hoje. O missionário Rene disse, é você que Deus está chamando então. Deixa Deus te ensinar. Meu irmão, pegue seus talentos, pegue seus dons, pegue aquilo que Deus te deu e seja um Sangar nos dias seu nessa terra. Se coloque em pé, vamos orar ao Senhor. Vamos dar as mãos aos nossos irmãos. Fala para eles, seja um Sangar. Alguém que coloca, irmãos, o pouco que tem na mãos de um Deus que tudo pode. Amém? Espírito Santo de Deus, nós estamos reunidos, Pai, na sua presença. Senhor, o Senhor sabe do meu interesse por biografias, Senhor, e de como elas têm sido uma bênção para a minha vida. E volta e meia, Senhor Santo Deus, nas minhas leituras eu volto para esse texto e me lembro desse feito, Pai. De um homem que não foi preparado para os seus dias, Senhor. De um homem que não foi preparado para o combate, mas combateu. De um homem, Santo Deus, que se levantou no meio do caos que estava a sua nação. A nação a qual ele havia sido adotado e a qual ele adotara, Senhor. Ele se levantou, Pai querido, Pai amado, para defender aqueles que te amam, Senhor. Pai, nós vivemos dias de caos,
onde aquilo que é certo é tomado pelo mundo como errado, aonde a verdade, Pai querido e Pai amado, tem sido subjugada, aonde os homens amam a mentira, Pai. Dia, Santo Deus, de caos, de anarquia, Senhor, semelhante aos dias de Sangar. E o Senhor ainda procura, Santo Deus, homens e mulheres, como o texto de 1 Coríntios diz, capítulo 1, que o Senhor escolhe aqueles que nada são. Ah, Espírito Santo de Deus, essa verdade não foi, Santo Deus, colocada após Paulo escrever, não, desde o Velho Testamento essa verdade já é estabelecida. Nós olhamos, Santo Deus, para a biografia desses homens, Pai, e são homens, Santo Deus, que confundem a gente, Senhor, e o Senhor faz isso para que ninguém tome a sua glória, Pai. O Senhor escolhe homens pequenos para que o seu nome se torne grande, Senhor. Ah, o Senhor pega homens incapazes para que eles sejam capacitados na sua força, Senhor. Pai, aqui há, Santo Deus, uma igreja de homens, Santo Deus, tão pequeno diante desse mundo, com tantos homens poderosos. Mas homens e mulheres que te amam, Senhor, que amam o Senhor e o povo do Senhor, Pai. O mundo olha para nós, Santo Deus, como os filisteus olhavam para Sangar. Ele é apenas um agricultor, ele não é nada e não é ninguém. Ah, Senhor, mas o Senhor pode pegar, Pai querido, ainda um menino no berço, lançado sobre as águas, sobrevivente de uma chacina, levado para as câmaras do palácio, Santo Deus, treinado nas planícies do deserto, um homem, Santo Deus, esquecido pelo seu povo, Pai querido e Pai amado, para ser o grande libertador de uma nação. O Senhor pode pegar, Santo Deus, uma mulher estéril, Pai. O Senhor pode pegar um homem estéril e fazer o dele Pai de nações. O Senhor pode, Pai querido e Pai amado, pegar um homem com debilidades, deficiências, Santo Deus, e fazer o dele exemplo de coragem, Senhor. O Senhor pode, o Senhor pega homens pequenos para que o seu nome seja grande, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, o Senhor pega homens como Pedro, que é uma pedra bruta, e faz dele um diamante para a igreja. O Senhor pega, Santo Deus, um perseguidor brutal da igreja e faz dele o mais perseguido por amor ao teu nome. O Senhor é esse Deus, Pai querido e Pai amado, que usa, Santo Deus, aquilo que o mundo descarta, Pai. O Senhor é esse Deus, Pai querido e Pai amado, que chama pelo nome aquele que o mundo já esqueceu. O Senhor é aquele que usa as pessoas pequenas, Pai querido e Pai amado. Ah, Senhor, continua usando homens pequenos, Pai. Continua usando, Santo Deus, homens que o mundo esqueceu, mas que a Bíblia diz que o mundo não era digno deles, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, como essa palavra, como a história de Sangar, ela tem me inspirado e me ajudado, Senhor. Se o Senhor usou um homem como Sangar, que nem era, Santo Deus, hebreu, para ser uma bênção para toda a nação de Israel, o que o Senhor pode fazer para esses filhos teus, Pai querido, que te pertence, Senhor. O Senhor usou um menino lá do interior de São Paulo, Senhor, que tomava etanol em posto de gasolina, Senhor, que a respiração dele te ofendia, Pai. O que o Senhor pode fazer pela vida desse jovem que está na tua presença? Ah, Espírito Santo de Deus, o Senhor pode, o Senhor faz de novo, Senhor. Usa a vida do meu irmão, ainda que ele não enxergue os talentos que tem, Senhor. Talvez os dias vão se aplacar para que ele coloque à disposição. Talvez a opressão vai aumentar para que ele se coloque à sua disposição, Senhor. Mas usa a vida e os talentos do meu irmão nesse ano de 2024. Que ele seja um Sangar nesses dias, Espírito Santo de Deus. Um homem que é reconhecido, Pai querido e Pai amado, pelo feito que fez em favor do seu povo. Usa a vida do meu irmão, Pai querido, nesses dias, em favor do teu reino, em favor do teu povo, Senhor Jesus. Faz isso por amor ao teu nome, eu te peço, Senhor. Pode dar um abraço nesse irmão.
quero agradecer mais uma vez. Agradecer por essa igreja, irmãos. Pelo carinho, sempre constrangedor dos irmãos. Que Deus recompense. Ao meu pastor Lissandro, pastor Luciana. Se você quiser abençoar esse ministério, ali atrás tem alguns materiais. Ao adquirir qualquer um daqueles materiais, você está nos ajudando nesses projetos. Amém? Aplauda o Senhor Jesus, Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Não apenas hoje, mas eternamente Ele é merecedor de toda a glória e honra. Aleluia. Permaneça aqui, pastor. Ainda em pé, irmãos. Eu quero convidar aqui à frente